Olá, meu nome é Willy de Barros Gonçalves, sou professor da UFMG, do Departamento de Artes Plásticas e professor no curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. No projeto, eu fiquei responsável pela parte de documentação científica, utilizando técnicas de fotogrametria, de termografia e também sobre as questões de gerenciamento de riscos. Eu sou a Vitória, eu sou arquiteta e estudante do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFMG. Meu nome é Thiago Ardi, eu sou arquiteto e urbanista. A técnica de fotogrametria de curta distância consiste na geração de um modelo tridimensional a partir das imagens bidimensionais, que são obtidas utilizando uma câmera fotográfica de alta resolução e também através da utilização de um scanner LiDAR num tablet. Ambos os processos de aquisição possibilitam a geração de modelos tridimensionais que aí, agregados a outras técnicas, podem ser utilizados como auxiliares nas tomadas de decisão para os processos de conservação e restauração. A técnica que nós utilizamos na fotogrametria foi uma técnica de fotos manuais, utilizando câmera de mão, com recursos de pontos de controle aplicado no painel. Essas fotos a gente tem que ter uma sobreposição sobre uma foto a outra, mais ou menos de 70% no mínimo. Então, os pontos de controle é para a gente poder informar para a máquina, para o processador, aqueles locais são referências corretas diante de uma foto a outra, tentando evitar o máximo de deslocamento da imagem seguindo em sequência. Depois disso, é levado para um programa, um software que a gente manda processarem essas imagens. E dentro desse processamento, a gente vai trabalhando, tendo os resultados, adquirindo, melhorando, e para poder gerar um modelo 3D do objeto em estudo. O modelo 3D, então, ele é obtido a partir de um pré-processamento das imagens bidimensionais, considerando as questões de gerenciamento de cor e também para eliminar elementos que às vezes vêm nas imagens que não são do foco de interesse. E utilizando, então, programas, softwares específicos, os pixels das imagens bidimensionais são convertidos em uma nuvem de pontos. Por assim dizer, uma fotografia, um modelo tridimensional. Em cima dessa nuvem é gerada uma malha texturizada, gerando um objeto vetorial, um modelo 3D. Que pode ser movimentado por qualquer um diante um ambiente virtual. Então, no ambiente virtual você pode manipular esse objeto, rotacionar, chegar mais perto, dar zoom, que aí permite visualizar com boa precisão as questões de deterioração, o estado de conservação do objeto existente e aí, agregada a outras técnicas, ajudar nas decisões que envolvem as intervenções no objeto. Então, começando pelo imaginamento com termocâmera. Foi utilizada uma câmera FLIR e ela tem uma resolução pequena, de 320 por 240 pixels. Então, o quanto a gente poderia ter de precisão era baixo. Até por isso a gente teve uma noção mais qualitativa do que quantitativa dessa análise. A gente usou primeiro um software para tentar juntar todas as imagens. Ao todo eram 15 imagens para serem juntas em um mosaico. A gente utilizou o primeiro software, que é da Microsoft, o Image Composite Editor, que a gente chama de ICE para facilitar. E ele teve um resultado não muito bom. Assim, ele ficou com as bordas muito irregulares. Querendo ou não, ia ter uma distorção por conta de como as fotos foram feitas,
mas ele não ficou, a gente não conseguiu chegar no resultado muito bom. Aí a gente pulou para o Photoshop. Então eu utilizei uma foto que já tinha sido realizada pelo Cláudio como base para gerar um grid onde ficam as peças certinho, e a partir desse grid, né, dessa grade, eu fui encaixando imagem por imagem. Algumas precisaram ser distorcidas, especificamente assim, as distorções maiores aconteceram do lado esquerdo da foto, para elas ficarem o mais reta possíveis e mais na posição correta em relação ao real. Depois disso, esse foi o melhor resultado que a gente encontrou. Depois disso, a gente só numerou e recolocou a escala de temperatura, que vai de 25 graus a 35 graus pela câmera. E a partir dessa imagem a gente foi fazendo as análises junto com outros pontos, como a localização, o dia onde foram feitas as imagens e até visitas que foram feitas no local durante essa análise. Em relação a imageamento 3D, foi utilizada a fotogrametria e foram feitas alguns processamentos das imagens, gerando nuvens de pontos, e o meu trabalho especificamente, ele vem depois desse processamento. Eu precisei fazer uma parte de onde está o painel, então pegando do fim da rampa até uns 5 a 10 metros depois do fim da rampa na corregedoria, eu fiz um modelo 3D utilizando o SketchUp, e depois com o processamento no Metashape pronto, foi feita uma limpeza da nuvem de pontos, e aí sim eu exportei esse arquivo junto com o arquivo do SketchUp dentro de um outro software do Blender, e aí sim eu fiz a junção. Então eu precisei alterar a escala, porque o Metashape ele leva sem a escala o modelo, então eu precisei reajustar a escala e rearrumar, porque o Metashape gerou o modelo na vertical e eu precisava deixar ele horizontal para poder ajustar, mas foi isso. E aí, com a precisão que tinha, ele sai um modelo muito bom, muito razoável, onde a edificação em si ela fica em branco para que as cores do painel e todas o relevo em si do painel ele possa, né, ser a fonte principal de informação. A técnica de termografia consiste na obtenção, a exemplo do que é feito na fotografia com luz visível, em que a câmera é sensível para as radiações luminosas na faixa do visível. A termografia consiste na obtenção de imagens na faixa do infravermelho. Então, por meio de uma termocâmera, é registrado o comportamento termorradiante do painel, tanto da radiação infravermelha que ele emite, quanto também a parcela que ele reflete. A partir do que a gente pôde observar, não só com o ortomosaico que a gente executou com as fotos, a gente viu todo o ambiente, o dia onde foi tirado, e a gente pôde tirar algumas conclusões em relação a como as cores elas afetam a emissão e radiação de ultravioleta. Então tem regiões que são mais frias por conta não só da luz que incide mesmo, mas pela qualidade da cor da cerâmica, e áreas que são mais quentes, e a região central, que é uma região que já tem uma perda assim, de peças, como isso pode ter uma possível causa, que é a flutuação alta de temperatura entre um lado e outro do painel, né? E outra coisa foi como a argamassa, tem uma área da região de perda que tem uma argamassa que provavelmente é de gesso, ela retém mais umidade. Então, quando a gente olha a imagem, ela parece muito mais escura, que é a qualidade fria, né, da termografia, podendo indicar que ela retém mais umidade.
Outra coisa que a gente conseguiu observar foi que a gente tem que ter uma noção que essa análise ela é muito mais qualitativa do que quantitativa em relação assim ao quão precisa ela é por conta da qualidade da câmera que a gente tinha. Então a gente teve que observar não só a fotogrametria, a termografia, como a gente teve que observar o contexto onde está o painel. Então, se tem a árvore, que é um dos fatores que incide, né, que ele afeta o lado, quando a gente olha a imagem, o lado esquerdo da imagem, então ele tem mais sombra, e a incidência de sol, que é o local onde o painel está, ele recebe muito sol, especialmente durante a tarde, praticamente durante a tarde inteira. O lado direito, quando a gente olha na imagem, ele recebe incidência solar a tarde toda, então isso também afeta tanto na termografia quanto no estado de conservação do painel em si. Bom, como a qualidade dos equipamentos tem uma boa qualidade, o resultado que nós estamos conseguindo gerar tem uma qualidade de imagem muito boa. Então, se você tem um objeto 3D, você consegue chegar com um zoom com a câmera que às vezes você não consegue a olho nu. Então, nesse objeto a gente pode fazer simulações de insolação, que é o caso do painel Maricilese, que tem um pedaço diante do pessoal que fez o estudo da câmera térmica, percebeu que tem um lado que irradia mais sol. Então a gente pode utilizar essa volumetria que foi criada desse objeto 3D, tanto para uma inspeção digital, né, em qualquer lugar do mundo você pode consultar um técnico a longa distância sobre esse objeto, porque ele é um objeto rotacionável, chega a zoom, imprimível, não seja o caso do painel, mas a gente pode imprimir o objeto 3D. E também ter uma consulta online e fazer simulações. É a grande vantagem, além de ficar guardado na memória o objeto que foi escaneado em uma forma digital. Então nós temos, nesse caso, o levantamento da atual realidade do objeto antes da restauração. E depois voltaremos para fazer como ficou o trabalho. Toda intervenção em um bem cultural, seja no âmbito indireto, no campo da conservação preventiva, ou no âmbito das intervenções diretas de conservação curativa ou de restauração, demanda sempre uma etapa inicial de análise diagnóstica, do entendimento do estado de conservação do objeto, do entendimento do seu contexto mais amplo, inclusive histórico, e neste caso não é diferente. A documentação científica que foi produzida, utilizando as imagens fotográficas e também esses modelos tridimensionais obtidos por fotogrametria, a técnica de termografia, vai se agregar a outras análises químicas, por exemplo, da composição das argamassas de fixação das peças na parede, da argamassa de rejunte e mesmo dos materiais utilizados para a fabricação das peças do painel, conformando então um banco de dados de muitos níveis de informação que vai ser compartilhado. A tecnologia da informação hoje, enfim, eliminou barreiras e distâncias, permite compartilhar essas informações entre toda a equipe envolvida, para aí servir como auxiliar para essa tomada de decisão, as discussões que envolvem o processo de conservação e restauração do objeto.